Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um lateral que foi especulado no Cruzeiro, que é a respeito do Júnior Caissara, que definiu seu futuro com outro clube no futebol brasileiro. O Cruzeiro vinha especulando essa possibilidade até desde antes de abrir a janela, né? O jogador já estava livre e mesmo por conta disso ele poderia ser registrado depois do prazo de inscrições que se encerrou no dia 2 de agosto. Quero comentar aqui com vocês. Além disso, sobre o lateral esquerdo Kaique do Cruzeiro, que foi alvo de várias especulações e sondagens, né, na última janela de julho e também desde o início do ano, depois de ótimas atuações, principalmente pela seleção brasileira, né? Na minha opinião, seria um bom momento para o Cruzeiro vender o atleta, que eu quero até comentar com vocês sobre isso, e também sobre o Alisson, jogador e meio-campista. Será que ele vai deixar o Cruzeiro? Enfim, atleta que mais uma vez teve problemas porque ele gostaria de jogar mais, está afastado, e é uma pena, porque na minha opinião, um jogador que teria espaço para jogar profissional, jogar como titular na equipe do Pepa e agora está afastado. Será que ainda tem chances dele deixar o clube? Quero comentar aqui também com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse é o canal Cruzeiro News. Conto com a ajuda de vocês para chegarmos aqui 40 mil inscritos no YouTube, que já está bem próximo dessa marca, e também se inscrever no nosso canal de cortes, que por lá postamos os trechos mais curtos dos vídeos, tá aqui também aparecendo na tela para vocês. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, então o recado dá um 88bet, caso de apostas que te dá R$25 para você começar a apostar nesses próximos compromissos do Cruzeiro, só fazendo seu registro, vindo pelo link aqui embaixo na descrição, você já vai ter esse saldo para começar. Vou deixar o link então aqui para vocês e para você começar a apostar no próximo compromisso do Cruzeiro no final de semana contra o Grêmio, uma vitória do Cruzeiro fora de casa pagando muito bem, 3,65 a cada real apostado, realmente excelente cotação. Também tem outros duelos que você pode apostar com esse saldo, como por exemplo Copa do Brasil, Série A, Série B, que você pode vir aqui então pelo meu link que vai estar aqui embaixo na descrição, começar hoje mesmo, e tem uma ótima vantagem também. Você depositando um valor, você pode sacar esse saldo futuramente. Por exemplo, você quer depositar R$50, beleza, você vai depositar R$50 e faz o seu registro, clica lá no banner e resgata mais 25. Você vai ter R$75 de saldo e pode inclusive sacar esse valor no futuro, seguindo as regras lá da 188. Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar aqui falando sobre o meio-campista Alisson, que foi afastado do Cruzeiro na última semana por alguns problemas disciplinares, né? Ele está treinando em separado, podemos dizer assim, muito por conta da insatisfação dele e do seu empresário de ele não estar tendo mais espaço na equipe do Cruzeiro, né? Que assim, até concordo, realmente acho que o Alisson deveria estar jogando com mais frequência, apesar de que nas chances que ele entrou não foram muito bons. Realmente, eu acho que o último grande jogo do Alisson pelo Cruzeiro foi no jogo da ida contra o Grêmio na Copa do Brasil, mas não tem como negar que ele tem tido pouquíssimo espaço na equipe do Cruzeiro e agora teve esse afastamento que, na minha opinião, não é bom para ninguém, tá? Por quê? O jogador de 25 anos de idade tem contrato longo com a Raposa e, de acordo com informações, o Cruzeiro desembolsou mais de R$4 milhões para comprá-lo. Como assim, Gustavo? Ele não veio de graça? Veio, só que tem luvas, né, e salários do jogador, que inclusive, pelo que parece, foi antecipado, né, então já recebeu um valor significativo e o Cruzeiro não gostaria de emprestá-lo por um valor inferior. Por exemplo, apareceu procuras de equipes do futebol português, como por exemplo o Moreirense lá de Portugal, só que seria um valor muito baixo, R$1 milhão pelo empréstimo, e o Cruzeiro acabou recusando. A pedida seria no mínimo de 3 milhões a 3,5 milhões por um empréstimo de uma temporada, e até agora não apareceu nenhum time do futebol europeu interessado na sua contratação. Pelo que eu vi aqui, a janela lá no futebol português e no futebol europeu no geral vai até o final desse mês agora de agosto, né? Tem alguns países que vai até o dia 2, 4, 6 de setembro, só que do mercado realmente do futebol europeu até dia 28, podemos colocar ali de média desse mês de agosto. Tem o futebol árabe também, na Arábia Saudita se encerra só no final de setembro, que pode acabar sendo um dos destinos do Alisson, até porque o Cruzeiro, pela pedida que tem pedido pelo volante, certamente só os clubes árabes achariam um valor ok. É um atleta que, se você for olhar, os números não são baixos pelo Cruzeiro, são 22 partidas e uma assistência, porém ele está desde o início do ano, e eu também esperava que ele teria uma sequência muito longa, né? Que alguns fatores acabam prejudicando o atleta. Primeiro, porque ele pode fazer várias funções dentro de campo e acaba que ele nunca jogou nessa função que eu acho que daria o mais certo, que seria um volante pelo lado direito. Eu prefiro muito mais o Alisson do que o Machado. Eu acho que o meio de campo dos sonhos realmente seria ali, o Jussa, o Lucas Silva, né? E agora com o Alisson, e quando voltar o Matheus Pereira, aí o Pepa teria o seu trabalho, mas de qualquer forma era um atleta que, na minha opinião, deveria estar jogando muito mais. O último jogo que ele entrou em campo foi no duelo contra a equipe do Atlético Paranaense, jogou 26 minutos. Antes disso, 45 minutos contra o Goiás,
25 contra o Curitiba, 30 contra o Fortaleza e o último quando foi titular foi contra o Atlético Mineiro naquela derrota por 1-0. Então é aquela coisa, ele tem entrado em campo em alguns jogos, isso não tem como negar. Só que titular mesmo tem muito tempo, desde aquela sequência contra Flamengo, Grêmio e Atlético Mineiro, que sinceramente acho que ele deveria sim ter continuado nessa função. Nos jogos contra o Flamengo jogou muito bem, contra o Grêmio também na Copa do Brasil, no Brasileiro e também contra o Atlético Mineiro, aí ele foi um pouco mal, mas de qualquer forma é um atleta que eu gosto bastante, mas pelo que eu tô vendo aqui não vai ter um futuro muito longo não com a camisa do Cruzeiro. Bom, quero falar agora sobre o Júnior Caissara, lateral experiente aí de 34 anos de idade, fechado com o Santos para o decorrer da temporada. Foi um jogador que foi especulado muitas vezes aqui no Cruzeiro. Eu já tinha falado assim sobre o Cruzeiro estar interessado em um jogador para essa função pelo lado direito. Ele foi especulado desde o início do meio de junho, onde faltava mais de 15 dias para abrir a janela de transferências e ele já estava livre no mercado. Até por conta disso ele pôde ser anunciado até o dia 25 de agosto, então ele tinha um prazo muito maior de contratações e vinha fazendo a sua recuperação na parte física e foi especulado principalmente no Cruzeiro e no Santos. Foram os dois clubes que tiveram conversas com o lateral. Que assim, acabou então fechando esse contrato com a equipe, o Cruzeiro não tinha essa necessidade de buscar um atleta para essa função depois que fechou com o Palácios. Por quê? Tinha o Igor Formiga e o William. Eu até falava aqui que o Cruzeiro possivelmente iria atrás de mais um jogador no mercado, acabou negociando o Igor Formiga com o futebol português e trouxe o Palácios para jogar como lateral direito, né? Ele e o William sendo titular e tendo também o Wesley Gasolina, que deve voltar nesse mês de setembro à disposição do técnico Pepa. Além disso, o Júnior Caissara pode jogar de lateral direito e lateral esquerdo. É aquela coisa, se o Cruzeiro tivesse negociado o Kaique, que agora eu comento um pouco mais sobre isso, poderia abrir um espaço porque ele pode fazer muito bem esse papel como lateral esquerdo e o Cruzeiro só tem o Marlon e o Kaique. Está muito bem servido, mas se saísse o reserva imediato, certamente faria falta, né? O Júnior Caissara, que estava por último lá no Başakşehir, clube da Turquia, onde ele jogou mais de 6 temporadas e meia. Então, lá no futebol turco, nesse início de ano, já tinha 22 partidas e uma assistência até o meio da temporada europeia, né? Acabou saindo ali no meio de março, né? Então, ficou um tempo sem jogar e vai fazer essa recuperação física agora para ser anunciado como novo reforço do Santos. Lembrando que ele saiu lá em 2010 do futebol brasileiro, retornando quase 13 anos depois. Jogou só por clubes menores, como por exemplo a América de São Paulo, lá no CSA, porém em outro cenário, né, o CSA em 2009, até ele chegar no Gil Vicente, passou também no Ludogorets e no Schalke 04, e lá na Turquia ficou então por mais de 6 temporadas e meia consecutivas. E você, acha que o Júnior Caissara acrescentaria nesse elenco do Cruzeiro? Acho que pelos reforços que trouxeram na posição, acho que está tranquilo. Realmente não faria sentido o Cruzeiro buscar o jogador, que tinha também uma pedida salarial bem alta. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Kaique, lateral esquerdo então do Cruzeiro, que assim, não foi negociado no início do ano, onde ele fez muito bem a competição aí, no caso o Mundial, o Sul-Americano, pela seleção brasileira, jogou como titular, foi muito bem, e depois a Copa do Mundo Sub-20, né, onde o Kaique mais uma vez foi titular, essa Copa do Mundo que foi disputada lá na Argentina, e pela seleção brasileira jogou muito bem os jogos da seleção, que acabou caindo nas quartas, se não estiver enganado, para a equipe de Israel. Enfim, o Cruzeiro recebeu propostas da MLS no início do ano, se não estiver enganado foram valores que chegariam de 8 milhões de reais a no máximo 12 milhões. E também uma consulta do Porto de Portugal no meio do ano, ali em junho, né, antes de abrir a janela, também com uma consulta que eu considerava baixa, né, não seria um valor, por exemplo, de 40 milhões de reais, não, longe disso, e o Cruzeiro então acabou não negociando o atleta. É aquela coisa, no Mundial Sul-Americano Sub-20, aqui na América do Sul, né, 5 jogos, 2 assistências, e na Copa do Mundo, 4 jogos, o Brasil foi eliminado nas oitavas de finais, então, né? Então assim, jogou como titular e pelo Cruzeiro profissionalmente nesse ano tem apenas 8 jogos e ano passado 6 partidas e uma assistência. Ele jogou contra o Palmeiras, né? Ele entrou ali no lugar do Kaique, ou no lugar do Marlon, jogou apenas 6 minutos na reta final desse jogo que o Cruzeiro acabou perdendo, né? Ele é relacionado para todos os jogos, realmente sempre fica à disposição no banco, e jogou também como titular na vitória contra o Vasco, jogou 82 minutos porque o Marlon estava suspenso, fez sim um bom jogo, tá? Aproximando bastante ali nas laterais, e antes disso pelo Cruzeiro tinha jogado apenas o a Copa do Brasil contra o Náutico, porque ele foi convocado aí para a seleção, jogou os jogos contra a Itália na Copa do Mundo, derrota por 3-2, venceu a República Dominicana 6-0, jogou como titular também contra a Nigéria, 67 minutos, e jogou só meio tempo contra a Tunísia, e jogou também não ficou à disposição para o jogo quando o Brasil foi eliminado
contra Israel. Então fez aí esses 4 jogos, o Brasil então caindo na fase de quartas de finais, realmente passou da Tunísia e não jogou contra Israel nas quartas de finais, onde foi eliminado. É aquela coisa, o Cruzeiro então não deve dar tanto espaço assim pro Kaique daqui pro final do ano, porque o Marlon tem jogado muito bem realmente. E assim, será que vai ter uma competição europeia, um campeonato sul-americano nos próximos dias? Porque eu não estou sabendo, acho que como já teve a Copa América na teoria, né? O Mundial Sub-20 sul-americano aqui, ó, nesse ano, em fevereiro, e a Copa do Mundo da categoria, não sei se vai ter mais competições. É aquela coisa, se fosse uma proposta de 15 milhões de reais, aí eu não venderia. Acho que o Kaique tem potencial de se valorizar, tem apenas 20 anos, pode jogar no time sub-20, mas já é o reserva imediato no time principal. Só que eu acho que ele deveria estar tendo mais espaço, né? Só que o Marlon vive uma fase muito boa e tem que ver isso, né? Porque senão não adianta ele ficar aqui sendo um reserva, jogando pouco, não tendo jogos da seleção sub-20 no qual ele é titular e acabar não se valorizando. Então vamos esperar. Acho que ele ainda é muito novo, é um setor que está muito em carência no futebol mundial. Eu acho que o Cruzeiro, se souber lapidar, o Kaique pode sair sim um negócio bem interessante, seja por exemplo com o Porto do futebol português, que fez consultas, ou por exemplo da MLS, onde ele foi especulado no início do ano. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui ó, de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos, que eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui no nosso canal, tá aparecendo aqui na tela final agora, junto com o link da 188 para você começar a postar e resgatar seus R$ 25. Valeu, galera!